Paz, Senhor, irmãos. Amém? É muito bom louvar a Deus. Deus continua fazendo grandes coisas em nossas vidas. Deus continua realizando a sua vontade, o seu querer. E a Bíblia diz que Ele faz muito mais além do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Ele faz muito mais além do que os nossos planos. Ele faz muito mais além do que as nossas expectativas. Deus é um Deus que nos surpreende todos os dias. Deus tem uma novidade para a nossa vida. Deus tem uma nova história para a nossa vida. Nenhum dia é igual ao outro. A cada dia Deus tem o poder de fazer dias melhores, dias de paz, dias de alegria, dias de vitória, dias de conquistas. E esse é o Deus que nós servimos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o louvor. Ele é o único manancial que você precisa para saciar a sua sede, para saciar a sua fome da sua alma. Ele é o manancial, Ele tem tudo o que nós precisamos. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 1. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Josué capítulo 1. Nós vamos ler os 9 primeiros versículos deste capítulo, deste homem destacado pelo Espírito Santo na palavra de Deus, destacado por uma missão específica, por uma missão importantíssima, e Deus encontrou Josué para confiar a este homem a sua missão, para confiar a este homem a continuação do plano de Deus. Josué capítulo 1, os 9 primeiros versículos nos diz assim a Sagrada Escritura: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém. Glória a Deus. Deus sempre está à procura de pessoas para que a sua obra prossiga. O maior interesse de Deus na minha e na sua vida é que Ele nos encontre preparados para que a sua obra seja continuada, para que a sua palavra continue sendo cumprida sobre a face da terra. Deus procura homens e mulheres sobre a face da terra para confiar a essas pessoas o que Ele confiou a este homem. Josué foi chamado para que
na pessoa de Josué, Deus confiasse a ele uma grande missão, um grande propósito, um grande objetivo. E o objetivo era, este homem tinha que atravessar uma dificuldade para que o povo herdasse aquilo que Deus tinha prometido para a nação. O segredo da vida deste homem, o segredo do começo da vida de Josué não é um começo como todos nós gostaríamos de começar a nossa caminhada. A Bíblia diz que a referência que Josué tinha desaparece do mapa. Até então Josué se espelhava em Moisés. Josué ouvia dos lábios de Moisés o seu ensino. Josué aprendia com Moisés o que ele tinha que fazer, falar, agir, enfim. E Deus chama este homem e diz: Josué, o meu servo Moisés morreu. A coisa mais difícil que tem, irmãos, é nós retomarmos a nossa vida depois de uma tragédia. A coisa mais difícil que tem é nós retomarmos as nossas vidas, incentivar a nossa própria vida, para depois incentivar a da nossa família, da nossa empresa, enfim, depois de uma tragédia, depois de um acontecimento difícil, depois de algo como nós não esperávamos, acontece na nossa vida. É difícil a nossa retomada. É difícil passar por aquilo que nós ouvimos ontem à noite aqui no santuário. Uma pessoa saudável, de repente recebe uma notícia de um câncer, e em poucos dias a notícia teria que ser sedada, e em poucos dias ela vê a sua vida, a sua família se esvairindo, se acabando. Mas o segredo da dificuldade não é a dificuldade. O segredo da dificuldade é quem está contigo na hora da dificuldade. É quem é o teu refúgio na hora da dificuldade. É onde você vai pautar a sua vida na hora da dificuldade. O que Deus queria ensinar para Josué e que o Espírito Santo quer ensinar para mim e para você hoje à noite é: nós não precisamos de nenhuma referência sobre a face da terra. Nós precisamos da referência na palavra de Deus. A palavra de Deus é a única referência para a nossa caminhada. A palavra de Deus é a única palavra que vai nos dar novamente a oportunidade de nós crescermos, de nós sairmos do momento difícil, glorificando e exaltando a Deus, alegres porque a palavra de Deus tem esse poder. Não importa a tragédia, não importa a dificuldade, se você buscar essa palavra, ela sempre terá um norte e uma solução para a nossa vida. E foi o que aquela mulher de ontem à noite, a Rosimeire, se você não assistiu, não estava aqui no santuário, assista pela internet. O que Deus faz? Deus ainda se mostra, Deus ainda se revela. Se revelou a essa mulher, não foi há anos atrás, não, foi mês passado. É bem perto. Ela viu um clarão e ela viu a presença do Senhor na sua casa, curando-a, colocando o seu rim, colocando o seu pâncreas em estado normalíssimo, perfeito. E quando Deus faz, Ele faz perfeito. Então a vida de Josué começa com uma decisão difícil. Qual era a sua decisão? Quando nós perdemos a nossa referência, nós temos duas decisões. Ou a gente se mergulha em um estado de depressão, de angústia, tristeza, de questionamentos e fica estacionado, tentando entender por que aquela referência foi embora. Por que eu não tenho mais aquela referência que sustentava a minha vida? Ou você se reporta para a palavra de Deus. Josué tinha que decidir. Deus o chama, Deus o avisa, Deus diz a ele qual seria a sua missão, atravessar o Rio Jordão, com toda a nação, mas ele teria que ter a decisão dentro dele. Ele poderia muito bem ter dito: Senhor, eu não vou, eu não quero, eu não posso, porque a minha referência era Moisés. Eu não vou mais porque a minha referência era o meu emprego, a minha referência era a minha casa, a minha referência era a minha família. Nós às vezes projetamos a nossa vida com referências humanas, palpáveis, e esquecemos que a nossa referência precisa ser Deus, precisa ser a sua palavra. Deus chama Josué para uma grande missão.
E Deus está chamando a mim e a sua vida para uma grande missão. Assim como este homem teria que animar esse povo, fortalecer esse povo. E Deus disse para ele que ele teria que ser o quê? Fraco e medroso. Não. Ser forte e corajoso. Nós só vamos conseguir, irmãos, fortaleza e coragem quando nós projetamos a nossa vida diante dos momentos difíceis em Deus. Não existe outra referência que nós precisamos buscar. Não existe outra referência que nós precisamos pautar a nossa vida. Muitos estão parando, muitos estão tristes hoje, muitos estão cabisbaixos diante de grandes dificuldades da vida, porque estão ainda na referência de coisas que perderam. Ah, se eu não tivesse perdido. Ah, se não tivesse acontecido. Ah, se Deus não tivesse permitido. Não, irmãos. A referência nossa está em Deus. A nossa referência está no poder da palavra de Deus. É ela que vai nos fortalecer. É ela que vai nos animar. É ela que vai nos fazer transpor o Rio Jordão. E a primeira coisa que este homem tinha que fazer diante da sua dificuldade era receber e cumprir as instruções de Deus. Amém? Muitos vão falar. Muitas pessoas vão dizer, olha, o que você está fazendo, o jeito que você está trilhando, o jeito que você está pensando, é loucura. É loucura mesmo, nós agimos no sobrenatural. Nós estamos acima do natural. E para atravessar o Rio Jordão, lá na frente Deus vai dizer para ele, o jeito que você tem que fazer é o seguinte, vocês têm que seguir a arca da aliança. Tomem distância da arca de 1 quilômetro, não cheguem perto da arca, mas simplesmente observe e sigam-na, porque vocês não conhecem o caminho que vocês vão ter que passar. O que Deus quer ensinar para mim e para você é, o caminho que nós teremos que trilhar amanhã, nós não... Quem conhece o amanhã aqui? Quem sabe o que vai acontecer amanhã? Ninguém. Da mesma forma que Deus fala para Josué, a regra é, eles têm que olhar a arca da aliança e seguir o caminho que a arca da aliança vai trilhar, porque a arca da aliança era a presença de Deus. Então, irmãos, diante das nossas dificuldades, o nosso olhar tem que estar na presença de Deus. Nós não conhecemos o amanhã, nós não sabemos quais são os caminhos que a vida vai nos propor amanhã, mas todas as vezes que o nosso olhar estiver em Deus, nós iremos passar, por piores que sejam as dificuldades, o nome do Senhor sempre será glorificado. E quando os homens colocaram os pés na margem do Rio Jordão, o que aconteceu? O Rio Jordão parou, para que eles atravessassem com os pés enxutos. Glória a Deus. Todas as vezes que você seguir os conselhos da palavra de Deus, que você atentar a sua vida para a palavra de Deus, seja qual for a dificuldade que estiver na sua frente, Deus tem poder de estancá-la, para que você passe glorificando e exaltando o seu nome. O problema, a dificuldade, é que nós às vezes trocamos a presença de Deus por outras referências. Nós insistimos nas referências humanas, nós insistimos nas referências terrenas, nós insistimos nas perdas. Não, o povo de Deus não anda por circunstâncias, não anda pelo que acontece, nós andamos por fé, por credibilidade que Ele é poderoso para fazer muito mais além do que você pensa, muito mais além do que você pede, segundo o seu poder que opera em nós. Há um poder que opera na minha e na sua vida, e ninguém pode deter esse poder, é o poder de Deus. Josué então obedece, Josué então se dispõe a cumprir o propósito de Deus. Só que quando você se dispõe a cumprir o propósito de Deus, você tem que seguir o propósito de Deus. Amém? Não adianta você
dizer que vai cumprir, se as suas atitudes não são compatíveis com aquilo que você está falando. Nós mostramos o que nós desejamos quando? Quando nós exteriorizamos palavras, atitudes, enfim. É assim que nós somos vistos pelos homens. Por Deus não, porque Deus olha o nosso coração. Deus olha a intenção do nosso coração. Josué tinha o quê? Não só que se dispor, mas ele tinha que ter algumas atitudes para que ele permanecesse na presença de Deus. Nós às vezes queremos permanecer na presença de Deus de qualquer jeito, com uma vida 80% santificada. Não, é 100%, é total, é plena, é em todo o tempo. Seja qual for a tragédia, a dificuldade, a referência que eu e você perdemos um dia na vida, pode ser que até hoje você perdeu a referência na sua vida. O importante não são as perdas, o importante é se Deus está conosco. O importante é que você volte a sua vida, a sua mente, o seu coração, os seus propósitos e se levante pelo poder que há no nome de Jesus. E o que é que Deus pede para Josué? Deus nos chama não para andarmos do nosso jeito. Por isso que existe a palavra, o Espírito Santo, para nos moldar, segundo a sua vontade, para que Ele nos encontre como irrepreensíveis. Essa é a vontade de Deus. Então, quando Deus nos chama, e todos nós aqui fomos chamados um dia por Ele, erguemos as nossas mãos e aceitamos o convite. E Paulo falou que agora então não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. E o desejo que eu tenho agora eu não faço mais por aquilo que eu quero, mas por aquilo que Ele deseja que eu faça. É Deus que prevalece, é a sua palavra que prevalece. O Rio Jordão só vai abrir, as dificuldades da sua vida só vão passar se você cumprir o que Deus pediu para que este homem fizesse. Deus não compactua com dissensões, com dois pensamentos. Uma hora você é e uma hora você não é. Por isso que quando Deus fala, Josué, ser forte e corajoso, não era ser forte e corajoso físico, irmãos, somente. Porque as dificuldades viriam. O inferno se levanta, os planos do inferno são traçados para parar o plano de Deus, o propósito de Deus. Josué, você precisa ser forte e corajoso. Como? Permanecer na minha instrução. Seja forte para cumprir a minha palavra, seja corajoso para cumprir a minha palavra, porque a minha palavra vai ao contrário, eu ajo no ao contrário do que as pessoas pensam. Deus age na contramão. Deus surpreende a medicina, como Ele surpreendeu ontem à noite aquela mulher aqui. A mulher foi ao hospital e entra médico e sai médico, entra médico e sai médico. Ela foi para ser sedada e ela estava curada. Deus invadiu a sua sala, resplandeceu a luz, creio que foi a mesma luz que Paulo viu, encheu e ela via seres celestiais dentro da sua casa e só ela via. Ninguém entendia o que estava acontecendo e só ela via. E ela foi curada. Nosso Deus ainda cura. Mas ela estava o quê? Clamando. Com dores. Tremendas dores. Ela estava clamando. A sua família estava clamando, buscando o Senhor. E a Bíblia diz que todos quantos o buscam, o encontrarão. Deus então chama Josué para uma grande missão. Uma missão sem referência humana agora. Josué tinha que depender somente de Deus. Somente de Deus. E o que é que Deus pede para Josué? Quais são as palavras que Deus precisasse que Josué entendesse? Porque os planos de Deus precisam ser alicerçados em alguma coisa. E aonde que são alicerçados os planos de Deus? Na sua palavra. O que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação de Deus para com o homem. Você quer vencer? Faça isso.
Você quer ser feliz? Faça isso. Você quer sair da dificuldade? Faça isso. Você quer superar o problema? Faça isso. A Bíblia dá as diretrizes, as regras. Então Deus chama Josué e diz o seguinte para ele: Josué, você precisa cumprir algumas coisas. E a primeira é: não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Deus diz isso para Josué e continua ainda ecoando isso pelo Espírito Santo na nossa vida por um só motivo. O ser humano é muito suscetível, é muito volátil. Nós facilmente mudamos de opinião, mudamos de referência. Se você atentar, isso é muito comum, infelizmente, na nossa vida. E Deus fala: Josué, primeira coisa, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Se Deus estava alertando este homem, é porque iria acontecer isso ou não iria? Iria. Se Deus estava avisando Josué para ele não se desviar, é porque haveriam momentos na caminhada que desejariam que ele desviasse, que ele não permanecesse em Deus. E quantas vezes são as dificuldades da nossa vida que nos convidam a sair fora, que nos convidam a trilhar atalhos. E Deus disse para Josué e diz para mim e para você hoje à noite: não desvies, não saia do caminho, não saia do meu propósito, não saia da minha direção, não saia da minha palavra, por melhores e maiores que pareçam, ou que às vezes vão aparecer, ser melhores, irmãos, não saia da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, só está na sua palavra. Não saia do caminho. Viriam as dificuldades, Josué, mas não saia, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Josué, mais uma coisa, fala, Senhor, não te desvie. E outra coisa, Josué, quando você abrir os seus lábios, não cesse de falar, não cesses, versículo 8, de falar da vida alheia do seu irmão. É isso, irmãos? Hã? Não é? Josué, não cesses de falar do livro dessa lei. Não cesses de falar do livro dessa lei. O que Deus está pedindo para esse homem é, durante toda a sua caminhada, viriam as dificuldades, mas o que eu quero ouvir dos teus lábios, Josué, é o livro desta lei. Mesmo que os dias sejam difíceis, eu quero ouvir dos seus lábios, Josué, palavras de que você confia que eu estou com você, palavras que você confia que fui eu que te chamei. Não cesses de falar do livro desta lei. Irmãos, quais são os comentários que Deus tem ouvido dos nossos lábios? Quais são as palavras que Deus tem ouvido dos nossos lábios? Eu tenho tido um cuidado muito grande com isso, de um tempo para cá, na minha vida. E eu ensino para os meus alunos ali na minha classe de discipular o seguinte: o que você vai falar? Ainda falei isso hoje, lá na empresa onde eu trabalho, fizemos uma reunião com todos os funcionários, ainda falei isso para eles. O que você vai falar? Qual é a consequência do que você vai falar? Você vai erguer o seu irmão? Você vai dar um norte espiritual para o seu irmão? Ou você vai afundá-lo mais ainda? Durante a caminhada, muitas pessoas questionariam Josué. Não eram 1.000, 100, eram muitas vidas. Muitas vidas que pensam diferentes. Muitas vidas que esperavam algo diferente. Muitas vidas que umas estavam satisfeitas e outras não. Como é que você vence as pessoas? Como é que você impulsiona as pessoas? Falando do livro desta lei, ensinando o livro desta lei, levando as pessoas a projetarem a sua vida para o livro desta lei. É assim que nós construímos na vida dos outros vitória, bênção. Então, Josué, não desvies.
Existirão momentos que você vai olhar para o lado, olhar para o outro, e vai dar aquela vontade de querer conhecer o outro lado. A Bíblia diz o quê? Fuja da aparência do mal. Não seja curioso, irmão. Não queira ver. Só queira ver Deus, a sua palavra. Não te desvies, Josué, e não cesses de falar do livro desta lei. O nosso prazer tem que ser a palavra de Deus. Seja numa mesa de amigos, de família, o foco tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser um versículo, enfim, irmãos, nós precisamos tomar esse cuidado que Deus pediu para que esse homem tivesse. Diante de um propósito, diante de uma conquista, Josué estava próximo a entregar à nação a promessa de Deus. E quantas promessas de Deus nós não recebemos porque falamos na hora errada. Liberamos palavra na hora errada. Criticamos e não abençoamos. Tem vidas que se você que perguntar qual foi a mensagem, não sei. Porque ele estava olhando o defeito da guitarra, o defeito do microfone. Se a gravata do pastor estava combinando com o terno. Não cesses de falar do livro desta lei. Os nossos lábios têm que produzir vida. Mesmo que haja morte. Como nós ouvimos aqui ontem à noite, eu repito que eu assisti e foi muito forte. Mesmo que esteja no leito de morte. Existiam vidas ao lado daquela mulher profetizando vida. E à meia-noite, ela relatou ontem, a sua sala foi clareada pela manifestação do poder de Deus. Porque existiam vidas ali falando do livro da lei, profetizando palavras de vitória, chamando a presença de Deus com os seus lábios. Será que Deus tem se agradado com o que Ele tem ouvido de nós? Josué, na sua caminhada, na sua travessia, no propósito que eu quero que você realize para mim, você não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda. E você não pode parar de falar do livro desta lei. Mais uma coisa Deus pede para ele. Não desvie, não cesse de falar. E não só de falar, Josué. Versículo 8 ainda ele fala, medita nele quando você tiver vontade. Não é isso? Medite nele quando você tiver saúde. Não. Medite quando você tiver com o estômago cheio, acabou de comer. Não, irmãos. Medita nele quando? Sempre. De dia e de noite. Faça chuva, faça sol. Tá frio ou tá calor. Tá ruim ou tá bom. Tem ou não tem. Tô doente ou não tô. Eu vou meditar na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que essa palavra é cura para a nossa saúde. É cura para os nossos ossos. Ela é a diretriz para a nossa vida. Então medita nele. Porque é que nós estamos meditando em coisas que não nos levam ou que não nos levarão para o coração de Deus. Medita nesse livro. Medita nesta palavra. Deus tem grandes coisas para a nossa vida, irmãos. Mas a nossa meditação, o nosso desejo é a palavra de Deus, de dia e de noite, em qualquer hora, em qualquer circunstância, em qualquer dificuldade, em qualquer momento, seja ele qual for, a nossa mente precisa estar preenchida com a palavra de Deus. Medita, Josué, nesta palavra, não é em outra palavra, não são nos conselhos dos homens. Para de falar de crise, para de falar de política, para de criticar presidente, irmãos. Medita nesta palavra de dia e de noite. A Bíblia diz que nenhuma autoridade que está sobre a terra não está no poder de Deus, é tudo constituído por Ele. Ele quis assim, ponto. Medita nessa palavra. Medita nesse livro. Traga esse livro para os seus ouvidos, para os seus olhos, para os seus lábios, para o seu coração, para as suas atitudes diárias. Josué, você precisa não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não cesse de falar no livro desta lei e medite nele de dia e de noite. Agora, a última coisa que Deus pede
para Josué é tremenda. Ainda no versículo 8 ele diz: medita nele dia e de noite, para teres o cuidado de fazer do jeito que você achar melhor. Não. Tenha o cuidado de fazer segundo tudo. Não existe exceção. Servo cumpre tudo que o seu Senhor quer. Tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Eu chamo isso de, agora Josué tinha que vivenciar a palavra de Deus com as suas atitudes. Ele poderia ter o desejo de não se desviar, ele poderia ter o desejo de falar, ele poderia ter o desejo de meditar, mas tudo isso ele só iria mostrar se ele vivesse. Se ele colocasse para fora. Quando ele vai falar, opa, Josué realmente, olha lá, está falando coisa de Deus, o homem está certo. As atitudes dele estão corretas. Então agora ele tem que viver a palavra. Exteriorizar o que está no coração. Mostrar o que está no coração. Demonstrar com as suas atitudes, palavras, olhares, intenções. Vivenciar a palavra de Deus. Não só ouvir. Eu sempre falo, não podemos descer a escada aqui da igreja e esquecer o que foi pregado. O pastor ainda falou isso domingo, durante a mensagem. Entram, descem, são os mesmos. Não, irmãos, tem que viver. Aí o Jordão não abre? Não vai abrir. Você não está vivendo, não está meditando, só se desvia, não fica no caminho, só fala o que não deve. E o Jordão que vai abrir? Não vai abrir. A promessa está do outro lado. Eu não sei quanto que tinha de uma margem a outra. Mas está ali. Está logo ali. Está pertinho. E eu digo isso de vivência. Quantas vezes eu perdi que estava pertinho e eu não cumpri essa palavra? Você fica parado. Só passa o Jordão quem cumpre. Para atravessar o Jordão tinha regras. Não regras dadas pelo homem. Tinham regras dadas por Deus. E o Rio Jordão só parou a sua corrente porque eles seguiram exatamente o que Deus tinha pedido para que se fizesse. Então, irmãos, não se desvie dessa palavra. Por nada neste mundo. Não troque esta palavra por nenhum prato de lentilha, porque não vale a pena. Não cesse de falar. Medite e viva essa palavra. O segredo desse versículo tão lindo, que eu comentava com a irmã Leonilda esses dias, ontem. O segredo do versículo está em uma palavrinha. Depois que Deus pede, olha, não cesse de falar, medita nele, tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, ponto e vírgula. Então, para que você chegue, então tem que cumprir o que Deus quer. Tem que fazer o que Deus quer. Tem que parar de criticar, tem que parar de blasfemar, tem que parar de murmurar, tem que parar de xingar, tem que parar de... E aí vai. Tem que se voltar para a palavra de Deus. Nós somos filhos de um Deus que tem um reino. O seu reino tem regras. E para você permanecer dentro deste reino, você tem que cumprir as suas regras. Então, se ele não se desviasse, não cessasse, meditasse, então farás prosperar o teu caminho. Veja que não é eu vou fazer, irmãos. Presta atenção nisso, é português isso. A minha versão diz, olha, então farás. Não é que Deus ia fazer. A atitude dele para com a palavra de Deus faria com que ele prosseguisse. É assim que funciona. É a nossa atitude em cumprir a palavra de Deus que nos impulsiona
a Bíblia fala, olha, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando? Quando você não se desviar, não cessar de falar, meditar e viver essa palavra. Vai ser difícil? Vai, mas Deus já tinha alertado ele lá no começo. Ser forte e corajoso. Busque a minha palavra. Espelhe em mim, Josué, e você alcançará a sua vitória. Glória a Deus. Este homem atravessa o Rio Jordão e entrega à nação de Israel a bênção e a promessa, porque ele estava disposto a cumprir a palavra de Deus. Quando você cumpre, irmãos, a palavra de Deus, quando você se reporta na palavra de Deus, o versículo 9 sai das letras e vem para a nossa vida. Olha só, não te mandei eu? Deus está dizendo, olha Josué, eu não te mandei? Então se você cumprir, se você realizar o meu desejo, se você permanecer na minha palavra, sendo forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque se você está cumprindo, se você está na minha direção, se você está proposto a não se desviar, a não cessar de falar, a meditar e a viver, o final do versículo 9 fala, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A vitória de Josué, a minha, a sua vitória, irmão, só é constituída se Deus estiver no negócio, se Deus estiver na nossa vida, mas para que Ele esteja, nós precisamos cumprir a sua palavra. Não tem outro caminho. Hoje à noite o Espírito Santo está nos convocando para voltarmos para a palavra de Deus. Eu não sei o que você anda lendo, o que você anda assistindo, o que a sua mente está cheia hoje à noite. Deus sabe. Eu não sei do que você está cheio. Se é do Espírito Santo, se é da palavra de Deus, ou se são de literaturas que não acrescentam nada na nossa caminhada cristã. Eu só sei que Deus está nos chamando para que nós não nos desviemos, não cessemos de falar dessa palavra, meditemos essa palavra e vivamos essa palavra, para que o Senhor seja conosco, não um dia, nem dois, nem por outro, por qualquer lugar por onde você andar, Deus estará contigo. Amém? Então, ser forte e corajoso, por quê? Porque a vida vai nos propor tudo ao contrário. A referência perdida vai nos propor tudo ao contrário. Se desvie, para de falar, não medita mais nada e para de viver. Mas ser forte e corajoso, que o Espírito Santo está nos chamando hoje à noite. Se fortaleça em Deus. E você será bem-sucedido por onde quer que você andar. Amém? Feche teus olhos, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo Espírito Santo. Obrigado por este exemplo da vida de Josué, que nos reporta hoje à noite a refletir sobre a nossa vida, sobre os rios, Jordões que aparecem na nossa vida diariamente, Pai. E nós precisamos cumprir a Sua palavra para que nós possamos transpô-los e o Teu nome ser glorificado, Pai. Nos ajude, nos dê fortaleza, nos dê coragem hoje à noite, Pai, para que nós possamos atravessá-los e do outro lado exaltar e glorificar o Teu nome. Obrigado, Espírito Santo, por nos alertar hoje à noite que nós precisamos andar na palavra de Deus, não cessar de falar, meditar nessa palavra, viver essa palavra com força e com coragem. E o Senhor é conosco por onde quer que andares. O Senhor é maravilhoso. Nós te louvamos, Pai, pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu mover. Como é bom te adorar. Como é bom saber que o Senhor está conosco. Oh, aleluia. Como é bom saber que podemos contar com o Senhor. Nos ajude a cumprir a Tua palavra. A cumprir as regras do Teu reino, os princípios espirituais da Tua palavra, Pai. Exaltado seja o Teu nome para todos sempre. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa salvação. Abençoa o Teu povo, fica conosco, diante das dificuldades da nossa vida, Pai. Nos fortaleça, nos dê coragem. Oh Espírito Santo, ajuda-nos,
Nós precisamos de Ti, desta palavra, a cada minuto da nossa vida. Recebe as nossas vidas, abençoa-nos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.